Logo no começo do meu trabalho lá na Pilkington, o que eu acabei percebendo? Eles lá na Pilkington eles usavam policarbonato de 2 milímetros, tá? Não usava policarbonato de 3 milímetros igual a gente usa. Porque o que acontece? O policarbonato com 2 milímetros, com a proteção anti-risco, não existe. Mas a Pilkington tinha a própria proteção anti-risco deles, chamava Crystal View, era o hard coat deles. Então eles compravam um policarbonato de 2 milímetros. Tá? E é por isso, então, que eles conseguiam dar maior garantia na delaminação. Tá certo? Porque o que acontece? Quando o policarbonato ele queria expandir, ele não tinha tanta força para descolar assim do poliuretano. Tá bom? Então, se você não está entendendo nada do que eu estou falando, fica aí que eu vou explicar para você. Porque a live de hoje vai ser sobre o policarbonato para vidro blindado. Tá ok? Meu nome é Renato, eu sou engenheiro mecânico e eu trabalho há 25 anos com vidro blindado. E eu vou passar para vocês então um pouco desse conhecimento hoje com o assunto do policarbonato, tá bom? O que é o policarbonato? Policarbonato é um plástico, tá? É um polímero, a gente chama classificado ele como termoplástico, tá ok? Então o policarbonato ele é um termoplástico que ele é o mais indicado para resistência ao impacto, tá bom? Ele não é o policarbonato não é o polímero com maior resistência ao impacto. Porém, ele é o polímero com maior resistência ao impacto transparente, tá ok? Existem outros que têm uma resistência legal ao impacto, como é o caso do PET, tá? Mas o policarbonato ele é muito melhor, tá ok? O policarbonato, o que ele o que ele consiste? Por que ele tem essa resistência ao impacto tão grande? Ele é um polímero de uma cadeia bem longa. Então, quando você coloca ali, você olhar no microscópio, ele está ligado vários átomos em série, como se fosse um espaguete. Então, ele é um espaguete bem longo, tá? Ele é, então, um polímero, tá? Que além dele ser longo, ele tem várias ligações duplas na cadeia principal dele entre os carbonos. Isso deixa então ele, como ele tem uma forte adesão entre ele, é muito difícil romper. Esse é um dos motivos pelo qual dá resistência mecânica. E ele é formado de uma molécula, o monômero dele é o bisfenol A, tá ok? Por que ele chama bisfenol A? Esse bisfenol A, o que é o fenol? O fenol é um anel aromático que tem uma ligação com uma hidroxila, ou seja, um OH, um oxigênio e um hidrogênio, tá? Esse hidrogênio e oxigênio chama hidroxila, e esse OH, quando é ligado num anel benzênico, ele é então chamado de fenol. E ele é bisfenol, ou seja, a molécula tem dois anéis benzênicos ligados dessa forma. Tem dois fenóis dessa forma. Então, esses fenóis na cadeia polimérica cheia de dupla ligação com carbono, você acaba formando, então, uma estrutura muito forte, tá? Porque essa característica de você ter dois fenóis no mesmo monômero, isso vai dar uma força, uma resistência mecânica muito boa. E pelo fato de ser uma estrutura muito complexa, cheio de fenol para cima e para baixo, é um polímero comprido, cheio de fenol, ele é muito difícil de cristalizar. Como ele não cristaliza, ele fica amorfo. Isso significa que ele fica transparente. Quando você vê, por exemplo, um polímero que consegue cristalizar, consegue reticular, ele já não fica tão transparente, tá bom? Como é o caso, por exemplo, de um epóxi, tipo Durepoxi. Você vê que ele começa a ficar tão duro que ele não fica transparente. O processo de fabricação que a gente vai falar é, no caso, então, o policarbonato em chapas, que é o que a gente utiliza para fabricar vidro blindado. Então eles pegam esses monômeros, a gente chama de pellets. O que são pellets? Pellets é essa resina de policarbonato bem pequenininha, parece um arrozinho. Então a gente pega esse monte de arrozinho, que são esse monte de resina, um monte de policarbonato, né, e vai derreter aquilo.
você vai derreter aqueles pellets e os pellets então eles vão fundir formando uma massa líquida. Essa massa que está líquida, né, como se fosse uma consistência aí de uma maionese, ele vai passar num silo, tem um silo, ele vai esquentando, aí tem uma rosca, e essa rosca vai empurrando o material para uma ferramenta que ela tem, parece uma faca assim comprida. E nessa ferramenta então ela vai fazer a extrusão do policarbonato. A partir do momento que ela sai na faca já numa espessura aí um pouco maior do que a espessura desejada, então vamos supor que você quer um policarbonato de 3 milímetros, vai sair mais ou menos aí com 6 milímetros, 10 milímetros. Aí ele vai passar numa calandra. O que é uma calandra? São 2 rolos, um em cima e um embaixo, tá? Bem retificados, bem lisinho, que vão puxar e vão dar a espessura do material. Tá? Essas calandras, então, o material ele está passando e ele vai, então, passar bem devagar, um processo bem devagar, para que ele não aconteça de esfriar no meio do caminho, e se ele tiver muito duro, o que ele faz? Ele empurra o meio do rolo. Então a calandra, que é um rolo de um diâmetro razoável, cromada, a hora que você passa com muita força, se o material está frio e você passa com muito esforço, o que acaba acontecendo? O rolo da calandra e o rolo de baixo acaba flertindo, então ele faz assim e o de baixo ele flerte ao contrário. Então você faz uma barriga. Então a chapa de policarbonato estaria com uma espessura maior no meio e menor nas duas laterais. Tá? Então para isso não acontecer. E se você coloca muita temperatura e deixa muito líquido, a hora que ele sai ali da extrusora, ela não vai conseguir manter o formato até chegar na calandra. Ela vai cair, vai pingar no chão, não vai ficar bom. Então ela tem que sair um pouco sólido, né, como se fosse um sólido, para chegar até a calandra. Quando ela entrou na calandra, então, ela não pode estar nem muito fria e nem muito quente. Teoricamente, as bordas dessa calandra, elas vão esfriar. Então, dentro dessa... Desculpa, elas vão ficar mais frias do que o meio. Por quê? Porque para você manter a temperatura dessa calandra, vamos supor que a temperatura da calandra tem que ficar 60 graus ou 40 graus, não importa. Ele vai passar água quente e água fria na calandra para ele controlar a temperatura do rolo da calandra. Se ela estiver muito fria, aí ela passa direto. Se ela estiver muito quente, ela enrola. Então, se ela estiver muito fria, acontece o que eu falei. O rolo da calandra vai fazer isso. E se estiver muito quente, ela vai grudar e ela vai enrolar na calandra. Então, tem que ter uma temperatura certa. Com isso, então, o que acontece é que você vai ter que controlar, mas você nunca controla 100%, e alguns pontos da calandra ficam mais frios, outros ficam mais quentes. Com isso, o policarbonato ele vai ter uma pequena alteração de densidade ao longo da chapa. Então vai ter algumas partes do policarbonato que vão ser estrudados mais frios e outros vão ser estrudados mais quentes. Os que forem estrudados mais frios, eles vão ter tendência de ter uma densidade maior, ficar mais compactado e ter mais resistência mecânica. E as que eles tiverem estrudado mais frios, mais quentes, eles vão ficar então com uma densidade menor e vão estar com menos compactados ali os polímeros, então vai ter menos resistência mecânica. Então sim, o policarbonato tem sim algumas partes da chapa que são melhores para você fazer um corpo de prova e outras partes que são menos interessantes para você fazer um corpo de prova. Com isso você pode fazer alguns testes, tá? Balísticos aí, e você consegue descobrir isso no lote que você está trabalhando, tá? E aí você segrega aquela parte de fazer corpo de prova, tá bom? Então, eu já falei que o policarbonato então é uma matéria-prima que é um termoplástico, ele é feito em pellets, é extrudado, passa na calandra para dar a espessura, e uma coisa muito importante é que existem vários tipos de policarbonato. Existem alguns policarbonatos, por exemplo, que tem uma blenda. O que é uma blenda? Eles misturam outras coisas para dar outras propriedades. Então, se você precisa, por exemplo, de uma propriedade química diferenciada, você vai adicionar outro polímero que também é transparente. Se você deseja, por exemplo, uma resistência um pouco maior, aí você pode colocar outros polímeros, como é o caso, por exemplo, do para-choque dos carros da Toyota, do Corolla. Ele é ABS-PC, então é uma blenda de policarbonato com ABS. ABS ele é muito mais resistente ao impacto, só que não é transparente. Tá? Então você pode fazer essa blenda. No caso, por exemplo, do policarbonato, quando você vai fazer CD e DVD, ele precisa ficar mais transparente. Então você coloca uma blenda para deixar mais transparente.
porém isso daí não te dá uma resistência mecânica boa. O policarbonato, para dar melhor resistência mecânica para o impacto, para você dar tiro, para fazer vidro blindado, é aquele policarbonato que ele é feito com a resina 100% virgem. O que significa isso? Ele fabricou o pellet e aquilo tem que passar na extrusora e tem que sair o policarbonato. Se você, na hora de estar extrusando, você está regulando a extrusora, você está regulando a calandra, você está regulando a linha de produção. Aquelas chapas que vão saindo, você pode moer e jogar de volta. Só que se você moe e joga de volta, isso aí chama regrind, ou seja, você grind em inglês é moer, né? Você passa no moinho lá, você tritura. E se você joga esse policarbonato triturado, ele vai ter uma propriedade diferente. Por quê? Porque aquele comprimento da molécula, né, que eu falei que é bem comprido, ele vai quebrar a hora que você esquenta novamente. Então você não vai ter a mesma propriedade mecânica, a mesma resistência ao impacto. Então isso é muito importante. Então, nesse caso, existem alguns policarbonatos, como é o caso, por exemplo, da Sabic, ela tem em torno de 17 linhas de produção. Apenas a linha de produção onde fabrica o LG, que é o policarbonato que dá resistência balística. Aí o policarbonato ULG, eles passam o hard coat, que é o HLG5 ou o HLGA3. O HLG5 ou HLGA3 é o nome do coat, tá? HLG5 não é o nome da chapa. A chapa ela é ULG. Então esse policarbonato que é ULG, que você coloca o HLG5, que é o coat, ou o HLGA3, ela é a melhor para questão balística, porque ela é feita com resina virgem. Se você comprar uma outra que tenha o reprocessamento, ou seja, você imagina, vai saindo material e você vai perdendo, vai perdendo. Se você demorar 1 hora para regular a linha de produção, aquilo tudo é dinheiro que perde. Se você tritura aquilo e você volta, você ganha dinheiro, tá certo? Agora, você não pode fazer isso, porque é chapa para fazer blindagem. Então, como é chapa para fazer vidro blindado, você não pode reciclar o material. Se você não pode botar nada de reciclado, só pode botar matéria-prima virgem, então o custo desse material é maior. Então, o policarbonato, para fazer vidro blindado, ele tem que ser aquele policarbonato com custo maior, tá? Para vocês terem uma ideia, lá na linha de produção, lá na Holanda, da Sabic, né, antiga Sabic, você tinha 17 linhas de produção. São 16 linhas de produção para fazer todo tipo de policarbonato e uma linha de produção para fazer o policarbonato nosso, blindado. Então, todo o que for triturado daquele policarbonato na hora que você está acertando a linha de produção, vai para outra linha de produção, não pode voltar para a nossa. Porque se voltar para a nossa, a gente tem problema de passar o tiro. Então, o que acontece? Isso aí é assustador para os blindadores, né? Mas é verdade e acontece. Às vezes, eles, de teimoso ou por algum motivo lá, eles colocam um pouquinho do regrind. E acontece que aí eles vão exagerando, né? Por alguma decisão interna deles, seja por mudou o gerente, ou porque o cara desobedeceu, o operador, eles acabam mudando essa formulação e joga muito scrap, né, no silo. E aí com isso joga muito reciclado para a linha do HLG5 e o tiro passa. Então por isso que quando você faz, por exemplo, um vidro de 21 milímetros, tá certo? Ele segura bem, tá certo? Aí o pessoal vai fazendo 20, 18, 17, 18, 17.5, 17.4, fica trazendo muito no limite da tolerância para fazer vidro fino. Qual que é o problema? O dia que mudar o supervisor, ou mudar o funcionário lá, errar a formulação e jogar um pouco mais de scrap e vier uma chapa daquelas que tiver com mais reciclado, a bala vai passar. Porque isso aí passa. Quando você faz teste balístico, a composição que você está acostumado a fazer todo dia, às vezes passa, tá certo? Fazendo a composição todo dia, às vezes passa. E aí a gente tem que isolar aquela chapa de policarbonato. O que faz normalmente? A gente prova que passou o tiro, eles pegam aquilo lá, retira, traz outro lote de policarbonato pra gente, a gente substitui na linha de produção e aquele policarbonato vai para outra fábrica de vidro blindado que não testa. Então se pega e vai para uma outra fábrica de vidro blindado que não testa, eles vão lá e fazem o vidro deles e eles acham que não vai passar o tiro.
Por isso que eu falo para vocês, não é para ficar atrás do vidro, para dar o tiro, para fazer comercial, etc. Não faz isso, porque os caras de vez em quando eles erram a mão e o policarbonato HLG5 vem com problema. O Arla também pode acontecer a mesma coisa. Não é para vocês ficarem atrás do vidro, tá bom? Vocês não sabem o que está acontecendo, a gente não sabe. Não é todas as fábricas de vidro blindado que testa todo o lote, né? Então, eu falo para vocês, toma cuidado. Eu acho extremamente perigoso o cara que quer dar uma de bonitão e ficar atrás do vidro para fazer marketing, entendeu? Para tomar uns tiros. Porque isso daí, você não está dando um tiro, por exemplo, num vidro super dimensionado. Você faz um vidro de 17mm, 17.5, 18 e depois fica atrás. Não faz isso, tá certo? Porque não vai dar certo. Uma hora vai morrer alguém, tá bom? Por que a gente usa policarbonato no vidro blindado? É o seguinte, hoje em dia usa também o CPET, tá? Que é o Clear PET, né? Que é o poliéster. Também dá para usar. Se você conseguir uma chapa de PET de mesma espessura que o policarbonato, a resistência ao impacto vai ficar muito parecida. Só que ainda não existe uma tecnologia para fazer uma chapa e ficar com boa qualidade óptica, tá? Mas, se você pega, por exemplo, uma chapa de policarbonato de 3 milímetros, de 2 milímetros, e você coloca ali laminado com poliuretano no vidro, e você dá um tiro, aquela bala, né, o projétil, quando ele acertar o vidro, o primeiro vidro, ele vai quebrar aquele vidro. A energia passa para o segundo vidro, quebra o segundo vidro, a energia passa para o terceiro vidro, e passa até chegar no policarbonato. Quando a energia residual chegar no policarbonato, não vai mais ter a bala, só vai ter o vidro quebrado. Então aqueles cacos de vidro, eles vão pegar no policarbonato e o policarbonato ele absorve a energia alongando. O vidro ele absorve a energia quebrando. Só que o vidro ele é frágil, então ele quebra. É muito difícil, vai ter que ficar muito grosso para chegar uma hora de parar de quebrar o vidro, tá? Para não quebrar o último vidro. Tá? Você já deve ter visto aquele brinquedinho que é um monte de haste com um monte de bolinha de metal que você solta, você ergue a primeira bolinha de metal e solta. Ela bate e aí a última vai dar um pulinho, aí ela volta, bate, transfere energia e a última... Então é assim que acontece. A bala vai pegar aqui, a bala fica parada no primeiro vidro, a energia anda e o último vidro estoura. E aí o último vidro então tem o policarbonato para receber, tá bom? Então, essa é a função do policarbonato no vidro blindado, tá? Quais são os pontos positivos de usar policarbonato? Primeiro, a transparência. Ela não é tão transparente quanto o acrílico, mas o acrílico não tem uma boa resistência ao impacto. Então, a gente vai falar que dos materiais, ele é o mais transparente e com melhor resistência ao impacto, tá bom? Então, esses são os dois pontos principais, a resistência ao impacto e a transparência. Quais são os pontos negativos do policarbonato? Ele tem uma baixa resistência à abrasão, então quando você estiver na fábrica lá, que você vai limpar o policarbonato com um pano, você vai ver contra a luz, ele risca inteiro, tá certo? Depois na autoclave, o poliuretano ele acaba derretendo e ele acaba preenchendo esses riscos e não fica muito não aparece muito. Só que se a blindadora o dono do carro sai no sol, dependendo do ângulo do sol, ela vai ver, né? Então você tem que usar um pano macio para limpar o policarbonato, tá bom? Não pode usar papel toalha, não pode usar um papel que tem um pouco de fibras sintéticas, tem que usar de preferência um pano que seja 100% algodão, tá? Que ele é bem macio, ele não vai riscar o policarbonato. Por isso que do lado de dentro tem que ter o hard coat. Coat é cobertura e hard é dura. Então tem que ter essa cobertura dura. É como se fosse um verniz que coloca no policarbonato para ele ficar resistente ao risco. Senão você passa a unha ali e vai riscar. Senão o dono do carro ia limpar com a flanela e ia riscar. Então o lado de dentro do carro é todo hard coat para dentro. Às vezes o pessoal na fábrica de vidro blindado põe ao contrário, e aí não gruda, porque o hard coat ele não gruda no poliuretano. Tá? Outro ponto que é negativo é que tem baixa resistência química. Então quase tudo ataca o policarbonato. Acetona ataca o policarbonato, gasolina ataca o policarbonato, MEC ataca o policarbonato.
tudo que imaginar de produto químico, assim, que seja solvente, alguma coisa, ataca o policarbonato. Até mesmo o álcool isopropílico, que você usa para limpar o policarbonato, se fica muito tempo em contato com o policarbonato, você também vai ter uma degradação do policarbonato. Então, o policarbonato ele tem esse problema, ele tem baixa resistência química, tá bom? Outro problema, ele absorve umidade, o policarbonato. Então tem que tomar cuidado. O certo do policarbonato é você cortar a chapa de policarbonato, tirar aqueles filmes, inspecionar, limpar e colocar dentro da sala limpa, porque dentro da sala limpa tem uma umidade controlada, a umidade é baixa por causa do PVB. Então você vai armazenar lá dentro. Esse seria o ideal, tá certo? O pessoal não faz isso, eles cortam o policarbonato e largam o policarbonato do lado de fora da sala. E aí depois você tem problema de pega a umidade, aí depois delamina mais rápido e você vai falar, pô, mas eu não fiz nada no meu processo, por que delaminou e tal? É isso, fica muito tempo com um dia que tá chovendo, né, que nem hoje assim, né, fica com essa umidade alta, você deixa o policarbonato lá. E aí ele absorve umidade e isso não pode acontecer. Tá? E aí que causa essa... E outro problema é a delaminação, quer dizer, o policarbonato ele não adere muito bem no poliuretano, né? Então a gente tem esse problema que com o passar do tempo, 3 anos, 4 anos, 5 anos, isso aí vai descolar. E não existe ainda nenhum material para colar o policarbonato no vidro, tá? Que não seja o poliuretano. Falando um pouquinho, bem rapidamente, sobre o hard coat, eu não quero estragar muito a surpresa, porque depois eu vou fazer uma live só sobre o hard coat. Mas o hard coat ele é uma película de policiloxano. O que vem a ser o policiloxano? O policiloxano é um silicone. Então o hard coat ele é um silicone. O que acontece? Como que é feito esse silicone? O próprio nome já diz. Silicone vem de silício, vem do óxido de silício. O que é o óxido de silício? Ele é o vidro. O vidro é feito de óxido de silício. Então o silicone, o policiloxano, é um polímero de vidro. Um polímero, tá certo? A base dele é o óxido de silício, ou seja, a sílica, né? Então ele é um vidro, é como se fosse um vidro. Então ele forma uma película vítrea. Mas por ele ser um siloxano, ele é um polímero. Então ele é um polímero vítreo, né? Eu não sei muito bem como explicar isso para vocês sem mostrar a estrutura molecular dele, mas é como se fosse um vidro com um banho de polímero. E aí ele tem a resistência à abrasão do vidro, tá certo? Mas ele é um polímero. Então ele é um pouco mais elástico do que o vidro, ele expande, quando o policarbonato expande, ele expande junto. Então aqueles vidros que estão ali naquela... Imagina como se fosse uma sopa de letrinha, tá? Onde o vidro é as letrinhas no macarrãozinho e o polímero é a sopa. Então seria mais ou menos isso daí. Então o que dá resistência à abrasão e a resistência mecânica também de não penetrar umidade, de não penetrar produto químico, é essa reticulado, que fica bem reticulado de polímero com sílica, tá? Então ele é transparente, porque o vidro é transparente, tá certo? E ele forma então essa película de alta abrasão. Com isso você consegue ter uma resistência à abrasão e uma resistência química um pouco maior quando você aplica o policiloxano na chapa de policarbonato, tá? Resiste um pouco ao produto químico, obviamente, por hard coat ser um policiloxano, o policiloxano tem alguns produtos químicos que atacam o silicone, tá? Lembrando que silicone, né, ele é um produto desmoldante, tá certo? Então, por isso que quando você colocar ao contrário e o silicone pega em contato com o poliuretano, ele não vai grudar, porque ele é desmoldante. Por que é importante você saber esses assuntos, o que é um policarbonato, qual o processo de fabricação, como que faz, como que não faz? Suponha que você vai receber um fornecedor, tá? E aí você está com um problema no teu processo. Você pode fazer perguntas como engenheiro, né, como conhecedor do processo, conhecendo o processo de fabricação dele, como é que ele fabrica a matéria-prima.
para você fazer perguntas que sejam pertinentes e para que ele não te engane, para que ele não te enrole. Por quê? Porque muitas vezes o cara que está te visitando, ele é comercial, ele não é engenheiro, ele não conhece, mas ele conhece um pouco do produto, mas ele não é engenheiro. Quando você demonstra que você tem conhecimento do produto, do processo de fabricação dele, do policarbonato, tudo, você começa a dar ideias, e você estuda antes da reunião, e você vai para a reunião preparado para você discutir com o fornecedor, você consegue então extrair dele informações mais importantes, tá? Então, é assim que eu consegui ter bastante conhecimento nesse ramo de vidro blindado, porque eu conheci bastante, estudei bastante e perguntava bastante, tá certo? Então, quando você for, por exemplo, inclusive recomendo todo mundo que puder visitar os fornecedores. Investe um pouco de dinheiro, pega ela e vai para os Estados Unidos, vai para a China, vai para a Alemanha, para onde está o fornecedor, e visita, conhece o processo de fabricação, conhece os caras que inventaram os produtos, conhece os caras que estão desenvolvendo novos produtos, conhece os caras do laboratório, os caras que fazem os ensaios para você, vê como que são aqueles ensaios. É importante você entender como que aquilo... Você, o policarbonato tem baixa resistência ao produto químico. Tá, mas como que é esse ensaio? Como que eles sabem isso daí? Como que chegaram nessa conclusão de que o produto A é mais agressivo do que o produto B? Então você tem que ver o ensaio, você tem que conhecer, tem que saber qual que é a norma. Né? E é por isso que eu falo, todo engenheiro ele tem que saber inglês. Porque senão como é que você vai para a China? Como é que você vai para a Holanda? Como é que você vai para a Alemanha? Como é que você vai para os Estados Unidos? Né? A não ser que você vá para a Espanha, que aí você enrola mais ou menos, né? Mas normalmente esses caras, Japão, esses caras que fabricam esses produtos que a gente usa, os produtos melhores. Então se você não sabe falar inglês, vai ser meio complicado, mesmo porque vai ser um pouco difícil você falar russo, chinês, japonês, né? Italiano, espanhol, aí e não falar inglês. Aí o que acontece? Aí você vai visitar um fornecedor na China, fala com chinês. Na Rússia, você fala em russo. Na Índia, você fala em indiano. Não é assim. Tem que falar inglês, porque em inglês aí você fala com todo mundo. Tá certo? Ou então, leva o Google Translator. Aí você fala no Google Translator e entrega no ouvido do cara. Tá bom? Mas é importante vocês conhecerem. Para o engenheiro, a coisa mais importante depois do diploma é o inglês. Tá? Não é nem experiência, é o inglês. Se o cara tem experiência, mas não tem o inglês, talvez ele vai precisar de muita experiência até aprender tudo. Que chega um cara que sabe inglês, o cara vai numa feira, vai num congresso, começa a conversar com pessoas, começa a pesquisar na internet, no site, entra no Google e tal, começa a se comunicar com e-mail com os caras, entra no LinkedIn, nos grupos de discussão do LinkedIn, lá e começa a conversar com um, conversa com o outro, vê página no Facebook, assiste vídeo no YouTube. Rapidinho o cara passa, o cara que tem experiência, tá certo? Então isso é muito importante, ok? Agradeço o engajamento de vocês, comentando, compartilhando, curtindo, né? Curtir as postagens também, para vocês é de graça e aqui para o canal nosso aqui de vidro blindado ajuda bastante, tá? Então tenham todos aí uma boa noite, um bom restinho de semana, fiquem com Deus e tchau!